Fala pessoal, beleza? Bom dia. Vamos ao nosso sabadão aqui. A gente vai dar continuidade na nossa mentoria gradual. A gente está continuando trabalhando, né, a ideia de rompimento. Começamos ali na parte de rompimento inicial. E essa é a página seguinte, né, aquela que a gente parou no último estudo. Vejam que a gente gasta ali cerca de uma hora mais ou menos para a gente conversar sobre duas, três páginas, né, para ver a complexidade da coisa. Chegamos, né, pessoal, aos 4.000 inscritos. Agradeço a vocês, né, por esse voto de confiança, né? A gente vê que a gente, dentro da metodologia do Brooks, a gente não encontra tantas pessoas dispostas a encarar isso daqui, né? Por quê? Porque na hora que a maioria das pessoas, infelizmente, elas acabam nem comprando o livro do Brooks. Por quê? Pelo custo, às vezes. Algumas pessoas já me falaram que não compram o livro do Brooks pelo número de páginas, né? Eu, às vezes, dou risada, né, com alguns pontos ali. Às vezes pode até parecer um pouco hostil, mas é que se a pessoa se preocupa com o número de páginas para não comprar o livro, né, ela está procurando um atalho, né, e não tem atalho, né, então é melhor ela procurar outra coisa para fazer, algum outro trabalho ali, né, dentro daquilo que ela vai vender as horas dela, né, a algum empregador. Mas a metodologia do Brooks, pessoal, se a gente for pensar nos três livros, né, sem contar o Barra Barra, né, porque o Barra Barra é o livro inicial dele, de onde ele posteriormente, né, resolveu distribuir aquele estudo do Barra Barra que ele mesmo relata, né, que às vezes ele não conseguiu se expressar da maneira como ele gostaria nesse primeiro livro, e ele subdividiu o Barra Barra em três outros livros, né, no Tendências, no Lateralidade e no Reversão. Se a gente for olhar essas páginas, dá mais ou menos 2.000 páginas. Então, algumas pessoas não vão, né, vir para isso daqui, né? Então, eu sei que é uma metodologia que não é para todo mundo, porque é uma metodologia para quem vai persistir estudando. Lógico que você vai ter a compreensão plena, né, daquilo que o mercado está fazendo. Eu não conheço ninguém que estudou mais o mercado que o Brooks. Né? Claro que eu uso algumas outras ferramentas, né? Entendo que eu nunca vou chegar no patamar do Brooks. O Brooks, para mim, ele é uma exceção, né? Ele é genialidade dentro daquilo. Então, como ele já conseguiu fazer todo esse trabalho, cabe a mim tentar estudar, a mim e a vocês tentar estudar isso da melhor maneira possível, tá? Então esse vídeo ele vai ficar aberto, né, em agradecimento aos 4.000 inscritos, né? Obrigado aí pela confiança, né? Porque se você segue o canal, provavelmente é porque você se identifica, né, com o conteúdo. Então, provavelmente você é uma pessoa mais persistente que a maioria, tá? Então, mercado, pessoal, não tem almoço grátis. Você vai ter que persistir, você vai ter que ralar, você vai ter que sentar, você vai ter que gastar seu tempo, né, se aprimorando, tanto técnico, né, quanto mentalmente, né? A gente até conversou isso no último vídeo. Tá, então aqui a gente dá continuidade na nossa mentoria gradual. Leia gráficos e não notícias, tá? Esse é o nosso tema de hoje. Engraçado porque ontem tivemos um payroll, né, que realmente, né, fez uma grande mexida no mercado, tá? Então, a gente dá continuidade aqui a nossa, ao nosso estudo, tá? O gráfico que a gente tem, pessoal, é exatamente esse aqui, ó. Vou deixar ele aqui, só ampliando aqui um pouco. A gente vinha de uma tendência de alta, tá? A gente vê que a média móvel de 20, né, ela tem sua inclinação para cima, então a gente vinha de uma tendência. Então isso daqui, nessas duas primeiras barras, acabavam já sendo um gap de média. Só trazendo aqui uma interação antes aqui da gente começar. Então aqui a gente teve, né, um gap de média. Posteriormente ao gap de média, né, a gente pode chamar essa pequena movimentação aqui de MTR? Pode, tá? A gente teve ainda um topo duplo? Teve. Teve um topo aqui, teve um topo duplo mais baixo, tá? Só fazendo uma pequena interação de onde a gente vinha, né, pensando um pouco antes. E aí a gente vem para o próprio texto aqui do Brooks, onde a gente vai tentar, né, extrair algumas informações dessas páginas. Aqui, pessoal, né, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui para vocês, né? Aqui o que cabe mais para nós é essa parte. Leia gráficos e não notícias. Conforme demonstrado na figura 3.3, algumas notícias devem ter sido liberadas, o que levou à forte queda às 10h30. Então tá aqui, eu deixei marcadinho aqui às 10h30, né, para ficar mais fácil.
Horário do Pacífico, você nunca deve prestar atenção às notícias. O Brooks ele é extremamente contrário à notícia, né? Que você tem que operar isso, tá? Por exemplo, né? Saiu uma notícia que a inflação dos Estados Unidos caiu. Não é para você tentar interpretar essa notícia, tá? Então a ideia dele é que o gráfico vai te trazer informação suficiente para que você possa operar. Deve saber apenas quando são liberadas. Por exemplo, ontem a gente falou sobre o payroll, né? Falou sobre que não era para ficar posicionado. Por quê? Porque o payroll, às vezes, ele faz aquele regaço que ele fez ontem. Então, a gente não fica posicionado, né? Pois isso gera uma distância entre você e o que você deve fazer. Notícias exigem uma interpretação que você precisará conciliar com o gráfico. E isso implica apenas na redução do seu lucro. Vejam o que ele acabou de falar, né? Você precisa da interpretação. E essa interpretação, às vezes, não é a interpretação que o mercado vai ter dessa notícia. Então você não precisa saber disso. Você precisa saber aquilo que o gráfico está te dizendo. Então, o gráfico lhe diz tudo o que você precisa saber. Algo aconteceu e fez com que as instituições vendessem agressivamente. As instituições precisam saber. E essa é toda a informação que um trader precisa. É hora de buscar setups de venda, tá? Então ele está falando que aqui, às 10h30, o mercado apresentou uma notícia e essa notícia, né, gerou essa grande barra. Era uma barra maior do que todas as outras barras anteriores, é uma barra de impulso, é uma barra também de rompimento, né? Então ela está iniciando uma nova movimentação, tá? E aí, né, depois disso daqui, ele fala que, né, não precisando saber do que se trata a notícia, você poderia já estar começando a buscar os setups de venda. Aqui ficou um micro gap. Lembra que a gente conversou sobre micro gaps em dias anteriores? Que micro gaps, né, são quando pula a ordem, por exemplo, o mercado fecha nesse ponto, ele deveria abrir nesse ponto, às vezes até acima desse ponto. Aí ele pula mais, por exemplo, no nosso mercado 5 pontos e o mercado deixa um micro gap, né, de uma região de tantas pessoas que estão clicando em vender a mercado essa movimentação. A ordem pula, tá? A barra 2, aqui eu corrigi, tá, pessoal? Ele coloca aqui a barra 1 como uma barra forte de tendência de baixa, mas eu acho que ficou um pouco deslocado ali a movimentação, então eu coloquei com barra 2. Então a gente tem aqui, ó, a barra 2 foi uma barra forte de tendência de baixa que emboscou compradores ansiosos que entraram baseados no padrão de candle ou em uma reversão em um tempo gráfico menor. Veja o que ele está querendo dizer. A gente sempre está tentando interpretar a barra. E lembra que ele sempre fala que em toda barra, mesmo as barras negativas, há compradores e há vendedores. Nessa daqui, ela acaba sendo uma barra maciça de compradores em seu fechamento. Como assim maciça, Luciano? Vejam que aqui, ó, quando essa barra ela se fecha, né, você vê que você não tem pavio superior. Ou seja, os compradores, nos minutos finais dessa barra, eles compraram até o último segundo. Né? Então, quando a barra fechou, ela fechou maciça. Ou seja, ela fechou, né, sem nenhum tipo de participação, por exemplo, dos vendidos nos seus minutos finais. E ele fala, né, que esses compradores ansiosos, né, ele está falando aqui, ó, compradores ansiosos que entraram baseados no padrão de candle, né, que é um candle de reversão, né, ele vem abaixo da mínima e fecha aqui, não chega a ser outside, tá, porque não fecha assim. E ele fala que eles entraram, né, às vezes por padrão de candle, foram vendo lá nos minutos finais, essa barra foi ficando atraente, mais compradores entraram nessa movimentação. E aqui tem as sacadas do Brooks, né, que te ensina a ler o preço, né? A ideia do Brooks é te ensinar a ler a movimentação do preço e te fazer pensar. Então, talvez por isso seja um pouco mais rejeitada, né? Ela não é um ganho rápido, fácil, você vai memorizar um padrão de candle e vai, né? Entraram baseados no padrão de candle, né? Ou em uma reversão de um tempo gráfico menor. A compra não foi nem mesmo acionada no gráfico de 5 minutos. Aqui tem uma pergunta também que muita gente me faz. Ah, Luciano, o Trade System, por que que às vezes o gatilho aparece quando a barra passa? Se vocês começarem a estudar um pouco ou ler um pouco mais o Brooks, você vai ver que a maioria do acionamento de compra ou de venda dele é acima ou abaixo da mínima da barra anterior, tá? A compra não foi nem mesmo acionada no gráfico de 5 minutos. Dentro da lógica dele, não teve compra aqui. Por quê? Porque não veio, o preço não veio um tique acima dessa máxima. Então não teve compra. A compra dele ela seria acionada se nessa barra subsequente o mercado tivesse renovado essa máxima, tá?
Então, eu tenho uma barra que é uma possibilidade de barra de sinal, mas que ela não teve seu ingresso acionado, tá? Então, isso é um ponto importante. Essa barra ela se torna só uma pausa, né? Ela acaba sendo também, né, pessoal, uma H1 sintética. O que que é uma H1 sintética, Luciana? É quando você sabe que tem um fechamento de alta, né? E dentro, né, desse fechamento sintético, dessa H1 sintética, você também tem a mesma leitura, né? Que isso daqui acaba sendo uma falha de H1, né? E aí você tem o fechamento aqui embaixo, você teria já a premissa, né, de pelo menos duas pernas de baixa, né, que é algumas premissas que a gente trabalha, né, ali no dia a dia, tá? Então, deem uma lembrada, né, nesse ponto aqui das falhas, né, das possibilidades de falha de H1. A compra não foi nem mesmo acionada, considerando que a próxima barra não foi acima da máxima da barra 1, né? Esses compradores sairiam abaixo da mínima da barra 1. Esses compradores, né, sairiam abaixo da mínima da barra 1. Aqui, né, ficou. Não sei se aqui, deixa eu ver se está deslocado ainda a ideia de movimentação do preço. Esses compradores sairiam abaixo da mínima da barra 1 e não comprariam novamente até que mais ação de preço se desenvolvesse. Mais um ponto, né, pessoal, que é interessante você memorizar e você entender. Quando, por exemplo, compradores stopam, né, a gente entendeu que compradores entraram durante a formação dessa barra, né, ou seja, tivemos compradores participando nessa barra. Onde que ficaria o stop desses compradores ansiosos? Normalmente, stop abaixo da barra, certo? Esse stop ele é acionado na hora que essa barra aqui fecha. Por isso, né, que a gente fala que a armadilha, né, dentro da falha de H1 e L1, ela é tão interessante. E ela tem que ser rápida e ela tem que ter o fechamento abaixo, né? É por essa razão, né, dentro daquilo que a gente conversa ali no dia a dia, nas partes da manhã, é por essa razão, né, que esse tipo de setup ele é um setup forte. Por quê? Porque ele aciona o stop do lado oposto e você vê um fechamento forte, né, ainda com força dos vendidos. E aí isso aqui gera a premissa, né, de movimentação que a gente usa muitas vezes a favor da operação. Então a compra não foi acionada, né? Esses compradores sairiam abaixo da mínima da barra 1 e não comprariam novamente até que mais ação dos preços se desenvolvesse. Aqui tem mais um ponto que é muito bom, porque quando você entende que um dos lados foi estopado, quando você começa a voltar seu olhar para isso, né, pensando, né, que compradores entraram nessa barra. Logo depois de você tomar um stop, você vai comprar de novo, né? A gente tem que pensar da maneira que dos dois lados, né? Não só dos vendidos, mas também dos comprados. Você vai comprar na barra seguinte? Você vai comprar, por exemplo, o fechamento dessa barra, né, dessa barra seguinte? Ou vai comprar o fechamento dessa próxima? Fica bem mais difícil de você voltar a participar. Você acabou de tomar um stop, né? Então, e geralmente a maioria das pessoas não vira a mão, né? É muito difícil, né, essa relação de já virar a mão logo na sequência. Aqui, ó, aqui ele cita uma forma, né, inclusive, de você entrar, né, nessa movimentação, que seria você já é, visualizando, por exemplo, essa H1 sintética, você já participar dessa L1 também, né, teoricamente seria sintética, né, porque não teve a retomada de máxima. A sintética é porque você sabe que teve uma movimentação de alta dentro dessa barra, mas ela não teve a movimentação, ela não teve a violação da máxima da barra anterior. Então, como ela não teve essa violação, ela não é um H1 real, ela é um H1 sintético. A gente sabe que ela teve um movimento de alta, mas ele não é visualmente ali dentro daquele tempo gráfico que a gente está analisando, ele não aconteceu. Coloque uma ordem stop para vender um tick abaixo da mínima da barra 1. Ordem stop aqui, ó, um tick abaixo, tá? Da mínima da barra 1, onde aqueles compradores colocarão, né, os seus stops. Então você busca entender o stop de ambos os lados, né? Então você sempre está tentando ali filtrar todas as informações possíveis, né? Onde os compradores, né? Aqui, ó, onde aqueles compradores colocarão seus stops de proteção. Conforme eles fecharem suas operações, adicionarão combustível para a queda. O stop do comprado, ele é uma venda, tá? Então, sempre que você faz uma compra, né, você comprou a sua ordem, tanto de gain, né, quanto de stop loss, ela acaba sendo uma venda, né, que é para o mercado voltar para o equilíbrio dele. O mercado ele é soma zero, tá? Então, você adiciona uma posição, essa posição sua ela sai, e aí o mercado volta para a soma zero, tá? E conforme eles fecharem suas operações, adicionarão combustível para a queda. Se os stops forem atingidos, você saberá que os compradores emboscados sairão e não comprarão novamente tão cedo. Então você fica já com o mercado mais favorável aos vendidos. É melhor você vender quando o mercado satisfaz essa condição. E os vendedores fortes adicionarão as suas vendas, né?
os vendedores fortes, vendo isso daqui, eles vão participar mais ativamente, né? Então eles têm mais confiança de que o mercado vai vir a níveis mais baixos antes dele vir a níveis mais altos. Sem ninguém disposto a comprar, o mercado quase certamente irá promover um lucro de scalp, provavelmente muito mais, tá? Então, aqui ele está explicando, né, um raciocínio, por exemplo, de um forte impulso, né? Tinha, né, algum ponto suficientemente forte aqui para trás, por exemplo, né, uma região de troca de polaridade, algum ponto de referência muito, muito forte, né, que levasse, por exemplo, você a comprar aqui. Né? Se não há, né, não faz sentido você estar buscando, por exemplo, compras depois de um impulso de baixa. Por que não, né, pessoal? Primeiro, porque isso daqui, ó, foi um microcanal de baixa, certo? Microcanal de baixa, mesmo que fosse uma H1 real, seria baixa probabilidade. São pontos que a gente também estuda ali dentro da nossa rotina. Depois disso daqui, né, você teve ainda a falha de H1, certo? E você tinha a premissa de duas pernas. E aí a gente vai continuando aqui a interpretação daquilo que o Brooks nos traz, tá? Então o mercado quase certamente irá promover um lucro fiscal e provavelmente muito mais. Aqui eu estou colocando mais informações para vocês, premissas, né? São pontos que, como eu falei, o Brooks ele vai trazer em páginas. E às vezes você vai ter que juntar isso daqui. Então você vai ter que juntar as informações que você foi estudando. É um estudo longo. Essa é uma das razões, né, pelas quais, né, eu acabei nunca fazendo, nunca dando continuidade, né, naquela ideia de mentoria. Até cheguei a pensar nisso, né, mas aí o prazo seria muito extenso, seria mais de 6 meses aí. Eu não consigo ver isso com menos de 6 meses de aula, pelo menos 2, 3 vezes na semana, não. E aí comprometeria muito tempo, tá? Para mim, atualmente isso não compensaria. A barra 5, tá, pessoal? A barra 5 foi a terceira barra com sobreposição, e pelo menos uma delas foi um doji. Barra 5, tá? Ó, foi a terceira barra com sobreposição. Isso aqui a gente também bate na tecla todos os dias, né? Sempre que a gente tem um mercado lateral, a primeira característica de lateralidade é quando a gente tem barras sobrepostas. Então ela foi a terceira barra em sobreposição. O que é sobreposição? Quando o fechamento fecha dentro da extremidade da máxima e da mínima das barras anteriores. Ó. Então tudo isso daqui ó, foi fechamento em barras sobrepostas. Esse daqui foi o primeiro rompimento. Ó. Então essa aqui rompe porque ela fecha abaixo da mínima da barra anterior. Já conversamos também que o preço tem melhor predisposição quando a gente entra em barras nesse cenário. Às vezes vale a pena você entrar em doji ou acima ou abaixo de barras ali um pouco antecipado. Mas sempre que você faz algum tipo de negócio, né, esperando continuidade em barras sobrepostas, você está operando da maneira errada, tá? Porque aqui é um mercado, né, bilateral. Mercado bilateral é um mercado de lateralidade onde você opera, né, mais com ordem limite, né, ou você vai ter que vender com ordem stop abaixo em regiões, né, a favor da movimentação. E a gente vai trabalhar isso aqui que é o que ele vai falar ainda. Aqui ele colocou uma informação também que a gente repete, né, arame farpado, né, ou aqui no caso seria TTR, né, seria um padrão de continuação, tá? Então toma cuidado, né? Porque sempre que você vê um arame farpado, ele fala que o arame farpado, no geral, ele é um bom padrão de continuação, a favor da média móvel, tá? Só que aqui tem mais informações também. Então, barras sobrepostas, né? Ele fala que pelo menos uma delas foi um doji, ele fala, depois ele cita que todas as três foram. Isso é um arame farpado e normalmente é um padrão de continuação. E assim como qualquer lateralidade, não deve comprar alto ou vender baixo. Se é um arame farpado, você já não pode mais comprar alto nem vender baixo. Por quê? Porque é uma lateralidade. Na lateralidade você não faz isso, é o contrário, tá? Você pode apostar contra barras pequenas ocorrendo nos seus extremos. Apostar contra, né? Ou seja, se tem uma barra pequena aqui, você não vai comprar, você vai apostar contra, você vai vender, buscando o meio da lateralidade, as regras que a gente também já trabalhou, né? Você pode apostar, né, ocorrendo nos extremos e como todas as lateralidades, você pode apostar contra barras pequenas ocorrendo nos extremos e como todas as lateralidades horizontais são magnetos e frequentemente tornam-se bandeiras finais, você pode aguardar uma barra de tendência a romper a lateralidade e falhar, e buscar então uma reversão para dentro dela. Aqui ele está te explicando, né, de maneira bem breve como trabalhar, né, a lateralidade. Ele está citando aqui, pessoal, né, que as lateralidades normalmente elas são magnetos, são horizontais, magnetos, né, e ele cita que normalmente elas se tornam bandeiras finais. Já vou falar sobre isso. Você pode aguardar, né, uma barra de tendência a romper a lateralidade. Essa daqui ela rompeu a lateralidade, né, ela veio acima da lateralidade. E aí, né, ele está falando que barra de tendência romper a lateralidade e falhar, né?
ou seja, ela foi e voltou, e buscar uma reversão para dentro dessa lateralidade. Então, mesmo essa pequena lateralidade aqui, ó, ele está falando que se é para você operar a lateralidade, é para você esperar uma falha, ou seja, da máxima, ou seja, da mínima, que foi um fundo duplo idêntico, né? Para que você tenha, né, a possibilidade de trabalhar, por exemplo, a venda para o meio da lateralidade. Ele não está falando que é para você buscar um movimento imenso, mas é que é para você, né, trabalhar as extremidades disso daqui. Deixa eu só desmarcar aqui. Frequentemente torna-se bandeiras finais, a gente já vai conversar, e portanto cumpriu o requisito mínimo, ponto médio, né, que é o centro da lateralidade. A gente já conversou sobre isso, né, sobre scalps, né, aquela ideia de buy low, seu high-end scalps, né, que ele traz, né, que você compra baixo, vende alto, sai no meio, tá? Cumpriu o requisito mínimo para ser considerada uma reversão. E, portanto, cumpriu o requisito mínimo para ser considerada uma reversão. A barra de reversão de alta, fechar acima de seu ponto médio. Ah, tá, ele está falando sobre a barra 7. Aqui a barra 7, tá aqui, ó. Barra 7, tá? Fechou acima de seu ponto médio e, portanto, cumpriu o requisito mínimo para ser considerada. A barra 7 fechou acima de seu ponto médio e, portanto, cumpriu o requisito mínimo para ser considerada uma barra de reversão. Tá? Então, aqui tem aquele estudo que a gente já conversou também, né, em outros dias, lá no começo do estudo, né, quando a gente está falando sobre barras, que é aquele material gratuito que está ali no YouTube. Ele fala, né, que fechamentos de barra de tendência, né, tem pelo menos 60% de corpo. Então, se era para ser uma barra de tendência de baixa, ela tinha que ter pelo menos 60% de corpo. Quais barras são de tendência de baixa aqui, Luciano? Essa é uma barra de tendência de baixa. Essa é uma barra de tendência de baixa, tem mais de 60% de corpo. Essa daqui, né, a gente fica meio na dúvida. Essa aqui com certeza. Doji, 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 com certeza. Essa daqui não. Essa daqui eu vejo que eu tenho mais pavio do que corpo. Então eu não tenho uma barra de tendência de baixa. E aí ele está falando que uma barra de reversão de alta, ela precisa minimamente, né, fechar acima de seu ponto médio. Ela pode ser uma barra de tendência de baixa, porém ela tem que fechar acima de seu ponto médio. E aqui eu vou adicionar mais informações, que é algo que a gente já vem estudando nas aulas anteriores. Lembra que quando a gente trabalhou a ideia de rompimento e continuidade, e que rompimentos exigem continuidade, né? A gente veio trabalhando ali e a gente está trabalhando rompimentos. E aí o que a gente conversou? Né? Que dojis, barras menores, barras que perdem amplitude, né? Pós a barra de rompimento, ou seja, eu tenho barra de rompimento, eu tenho a barra de continuidade. Dentro daquilo que vocês estudaram, essa barra é uma barra de rompimento, de continuidade boa, ou ela é uma barra ruim para continuidade, que te levaria a ficar em dúvida ou que te levaria já a entrar nessa barra. Então, dentro daquilo que vocês vão estudando, vocês vão começando a ter respostas para aquilo que o mercado vai apresentar para vocês, né? Dentro do nosso dia a dia. Tá? Então, essa barra aqui, claramente, ela não tem as características de um rompimento e continuidade, certo? Então, lembrem daquilo que vocês estudaram nos vídeos anteriores, que é importante. Então, a barra 7 fechou acima de seu ponto médio e, portanto, cumpriu o requisito mínimo para ser considerado uma barra de reversão. E foi seguido por um terceiro clímax consecutivo. Terceiro clímax consecutivo. Vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho um clímax de venda. O que é um clímax? É quando eu tenho um movimento forte direcional. Então, eu tenho um clímax, tive uma pequena H1 sintética, tive um segundo clímax, tive uma correção lateral, tive um terceiro clímax. Isso aqui é equivalente a três puxadas, tá? Três pernas de baixa. Movimentos de três pernas a gente já sabe, né? Mais ou menos aquilo que a gente espera. Então, né, aqui, isso normalmente é seguido por ao menos uma correção de 10 barras duas pernas. Isso daqui a gente também repete diariamente, né, pessoal? Correções TBTL, né, são muito comuns depois que a gente tem movimentos de três puxadas. Por isso que a gente para, né, de vender, por exemplo, depois de uma terceira puxada ou depois de um terceiro clímax, tá? Então, são pontos, né, que acabam sendo necessários a gente fixar. As barras 3 e 5, acho que ele ainda vai falar mais abaixo ainda, né, pessoal, sobre a bandeira final. Tá, eu vou aproveitar para falar para vocês aqui já sobre a bandeira final. Como eu falei, a gente vai adicionando informação de outros estudos. O Brooks cita que lateralidades geralmente são magnetos, TTRs, né? Elas são magnetos, elas têm uma atração magnética ao centro da movimentação. E aqui ele falou, né, que normalmente essas TTRs, né, essas barbed wire, né, quando a gente tem essa movimentação, depois de fortes impulsos, ele falou que muitas vezes isso daqui é uma bandeira final.
Para quem conhece um padrão de análise técnica clássica chamado deriva, né, é mais ou menos a mesma coisa. A deriva, ela se parece com o F, né? Eu vou trazer esse padrão porque às vezes fica mais fácil de explicar. Você tem esse movimento aqui, ó, movimento forte, e aí de repente o mercado começa a fazer uma lateralidade assim, ó, né? Ela muito se parece com uma possibilidade de uma wedge. Então ela vem, faz a lateralidade, né? E ela faz um movimento próximo de algo como uma movimentação às vezes de três puxadas, às vezes é bem lateral mesmo, tá? E aí o mercado acaba rompendo essa movimentação e gerando um padrão de reversão. Por que que ele cita que Barbie Wire são padrão de bandeira final? Porque ele é a perda da volatilidade, né? Ou seja, ele vinha de uma volatilidade forte, 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 de repente essa volatilidade reduz. Ele iniciou uma lateralidade, aqui teve um rompimento, e era um rompimento que você estava avaliando aquilo que você acabou de aprender nos vídeos anteriores, né? Se ia ser um rompimento e continuidade ou se é uma falha de rompimento. Esse aqui nos remeteu à ideia de falha de rompimento, tá? E sempre que você observar, né, um Barbie Wire no final de alguns impulsos, fique atento para essa possibilidade de bandeira final. Então, ele é um movimento que vai apresentar uma lateralidade, tá? Próximo do fundo. Geralmente ele acaba tendo um rompimento, esse rompimento se torna um falso rompimento e depois a movimentação reverte. Para quê? Para armadilhar um dos lados. Quando armadilha um dos lados é melhor. Se armadilhou vendidos que acreditavam que isso daqui era um rompimento, eles vão gerar impulso, que nem a gente conversou, para esse movimento de alta, tá? Então só uma informação adicional ali sobre a ideia de bandeira final, que aí é outro capítulo, né? Mas ele cita, né, que quando a gente tem movimentos de perda, né, de pressão, que você fica com um mercado bilateral, uma lateralidade, onde tem um equilíbrio entre comprados e vendidos, né, talvez você esteja chegando ao final de uma tendência, principalmente se for um terceiro impulso, tá? É uma observação importante. Se for também uma região de suporte interessante, tá? Também é interessante você observar isso. As barras 3 e 5 foram armadilhas clássicas de padrão de candle. Traders que memorizam padrão de candle de reversão ficam ansiosos para comprar essas barras muito grandes com sombras compradoras grandes e fechamentos próximos às máximas, como evidência de que os compradores estão ganhando controle. Né? Isso aqui é o pensamento deles. Quando você vê uma barra grande com sombra longa e corpo pequeno durante uma tendência de baixa, isso indicará que se você comprar acima da máxima, você estará pagando caro. Aqui, cara, é algumas coisas que eu falo lá para vocês e agora eu espero que agora o olhar de vocês, né, se volte para isso. Quando a gente às vezes está numa movimentação de tendência, e às vezes eu falo para vocês, olha pessoal, um doji. Doji é uma lateralidade e uma barra. As extremidades desse doji passam a ser um suporte e uma resistência. Então a gente pode estar entrando numa lateralidade. Sempre que você tem um grande doji, né, quando você compra acima dele, você está pagando caro. Quando você vende abaixo dele, você está pagando. Quando você compra acima dele, né, você está pagando caro. E quando você vende abaixo dele, você também está vendendo mal. Então, das duas maneiras, você está mal posicionado. Aí cabe a questão de interpretação de onde que o mercado está. É uma região de interesse, é uma tendência. Aqui no caso é uma tendência. Então, sendo tendência, né, ele está falando aqui, ó. Memorizem essa parte, tá? Essa parte é importante. Doji, vindo de uma tendência de baixa, se comprar acima, você estará pagando caro. Então toma cuidado para não achar que um doji é uma barra de sinal. Eu também repito para vocês que muitas vezes o doji normalmente ele não é uma boa barra de sinal, né? É algo que o Brooks também repete bastante. Então eu acabo repetindo bastante para vocês. Então quando vir uma grande barra com sombra longa e corpo pequeno durante uma tendência de baixa, isso indicará que se você comprar acima de sua máxima, você estará pagando caro. Em uma tendência de baixa, você quer comprar baixo, tá? Se está em uma tendência de baixa, você quer entrar, você quer comprar baixo, você não quer comprar alto, porque é uma tendência de baixa. E não no topo de uma enorme barra, com corpo pequeno, com o mercado em um canal estreito de baixa, sem, sem ter... Desculpa, pessoal, só tomar um. Sem ter demonstrado anteriormente a presença de força compradora ou uma quebra de linha de tendência. Então ainda não tinha pressão compradora, algo que a gente também repete, né? Se ainda não tem pressão compradora, você não vai ser o primeiro a comprar. A barra 5, ela foi uma armadilha baseada em padrões de candle ainda melhor que a barra 3. Ele fala que essa barra 3 aqui foi uma armadilha de padrão de candle, né? Armadilha aos comprados, e a barra 5, ele cita que ela foi um padrão melhor ainda, porque ela deriva de um fundo duplo, né? Ela deriva de um padrão de compra.
Só que quando está em tendência de baixa, o que que a gente quer? A gente quer topo duplo. A gente quer bandeira de baixa em forma de topo duplo, certo? É uma tendência de baixa. Armadilha, né? Melhor ainda que a barra 3, pois era um doji chamado de lápide. Eu gostei do nome desse daqui. Que é algo que os novatos valorizam. Então, é um padrão de candle, né, que muitas pessoas vão comprar acima de barra, né? Ele vai estar comprando no topo de uma pequena lateralidade. Tá? Extremamente mal posicionado. Além disso, o mercado foi acima de sua máxima, aparentemente confirmando a força dos compradores. E foi a segunda tentativa de formar um fundo duplo com a barra 3. O fundo duplo foi importante, né? Principalmente para quem está pensando em comprar. Só que ele está usando da maneira errada, né? No geral, em tendência de baixa, a gente quer topo duplo para vender, tá? E não ficar procurando o fundo de uma movimentação. Mas o que deu errado? Ele repetiu, pessoal. Quando você vê essas barras grandes com corpos pequenos ocorrendo durante uma forte tendência, sem que tenha havido rompimento de uma linha de tendência, você deve ficar animado, pois elas são ótimas armadilhas e, portanto, ótimos setups de venda. Tá? Então, se é uma armadilha e é um ótimo setup de venda, o que que a gente tinha que estar fazendo no topo dessa lateralidade? Buscando vender. Né? Apenas aguarde pela barra pequena que geralmente surge em seguida. Né? Aqui acabou sendo uma falha, né? E ficou uma barra pequena. Daria para vender a perda da mínima dessa barra. Tá? Essa ausência de continuidade. Apenas aguarde a barra pequena que geralmente surge em seguida. Essa ausência de continuidade compradora assusta os compradores ansiosos. Então imagina quem comprou acima dessa barra e viu um fechamento negativo, né? A pessoa já não tem mais aquela confiança de que esse era um bom setup. Tá? Então ela estava antecipando uma região aqui, né, que ela acreditava já ser o fundo dessa movimentação. Então ali é exatamente todos sabem onde os compradores alocaram seus stops de proteção. Né? Um stop comum, né, pessoal, de proteção é a gente colocar abaixo da nossa barra de entrada. Esse é o stop mais comum que tem. Então é sempre interessante você pensar isso, que, por exemplo, compradores que compraram esse fechamento, né, estão com stop aqui, ó. Compradores que compraram esse fechamento estão com stop no mesmo ponto. Então aqui acaba sendo uma região, né, de bastante stop. E aqui, né, só faltava avaliar a questão do rompimento, né, se ia realmente ter, né, toda essa aceleração, né, para que isso aqui perdurasse, né, por mais barras. Normalmente, quando o mercado fica também muito inclinado assim, né, pessoal, é mais difícil dele ter essa continuidade. Quando a gente tem uma inclinação muito ampla, né, pelo menos uma lateralidade, aquela correção que o Brooks falou ali, né, de 10 barras duas pernas, né, uma correção TBTL, tá? Seria mais comum. Né? Então, também é importante a gente observar isso. Muitas barras sem nenhuma correção, barras amplas, né, se distancia demais da média, o preço não consegue se manter também, né, muito afastado das médias. Né? Mais um parâmetro que você pode ter. Todos sabem onde esses stops dos compradores, todos sabem onde esses compradores alocaram seus stops de proteção, então é ali o local onde você deverá colocar sua ordem stop de venda. Então você poderia estar vendendo aqui ou estar vendendo antecipado, sabendo que aqui tinha mais chances ainda do mercado acelerar essa movimentação. Quando você vê esses grandes dojis, você também verá que há força compradora, mas não assumirá como o preço está na região das máximas dessas barras, mas então assumirá que, como o preço está na região das máximas dessa barra, e como agora compradores estão em equilíbrio com vendedores, essa região provavelmente é o meio ou o topo da lateralidade, e não o fundo. Ele está falando que você entende que aqui tem pressão compradora. Né? Você está vendo esse pavio, você está vendo algumas barras de alta, você está vendo essa quebra dessa microlinha de tendência. Né? Ainda vamos conversar sobre isso, né? Aqui ele acaba trazendo essa ideia já de microlinha de tendência. Então, a TR ou TTR, né, ela é o equilíbrio entre compradores e vendedores. Então, você não pode comprar novas máximas, nem mais, né, no caso, vender a favor da tendência. Você teria que estar buscando razões para vender aqui a favor ainda da tendência. Tá? É, Pensando, claro, na possibilidade de bandeira final, mas né, não era para você estar buscando por compras aqui ainda, tá? Não, pelo menos até você ver algum tipo de pressão compradora. Então, como o preço estava na região de máximas, aqui é só voltando essa parte aqui, ó. Mas então assumirá que como o preço está na região das máximas dessas barras e como agora os compradores estão em equilíbrio com os vendedores, essa região provavelmente é o meio ou topo da lateralidade. Então, ele está falando, né, que como você está vendo essa pressão
compradora, você está vendo dojis, né, que são lateralidades em uma barra. Então, quando o preço chega próximo do topo da barra, ele está na máxima dessa região de lateralidade. Tá? Então, cuidado com você comprar exatamente acima disso daqui. Teve um trade, né, pessoal? Deixa eu só abrir o Profit aqui. Teve um trade nessa semana, né, de topo e a gente conversou exatamente sobre isso, né? Aqui, ó, um grande doji aqui marcando uma certa lateralidade, aí depois disso aqui muitas barras sobrepostas. Foi aqui, né, no dia anterior. Aqui, ó. Aqui. Aqui, pessoal. Aqui era um topo duplo macro, tá? Só tirando um pouco o zoom aqui para vocês, era um topo duplo macro, tá? Região, localização. Aqui a gente já tinha tido algumas possibilidades de wedge, né? De movimento de três puxadas. Aqui, né, a gente conversou sobre essa barra, né? A gente teve um doji. Doji são lateralidades em uma barra e seus extremos passam a ser região de resistência, e sua mínima passa a ser uma região de suporte. Vejam que a barra que tenta romper esse doji, né? Aqui a gente já estava naquela região, né, de wedge que a gente já tinha conversado também, tá? Vejam que aqui, né, a gente teve essa possibilidade de doji, né, e aí a gente conversa, né, muitas vezes, sempre que eu vejo algum doji grande, eu acabo repetindo esse ponto para vocês. Eu quero que vocês entendam isso dessa maneira. Se é uma região de localização onde possibilita a venda, eu posso estar vendendo acima da máxima desse doji, tá? Por quê? Porque as extremidades dele é uma lateralidade, certo? Então eu entendo que essa região aqui acaba sendo uma resistência ao preço. Aqui nesse caso, era a condição, era entender que o mercado estava alto na lateralidade. No 15 minutos ele estava muito longe das médias. Nos 60 minutos ele estava muito longe das médias. Então era mais difícil ter um rompimento. E se eu quero vender, né, em uma localização de um topo duplo, né, claro que a gente está filtrando isso pelos 5 minutos. Ter um doji em cima dessas regiões acaba sendo relevante para a gente. Tá? Então, aqui, né, nesse dia, a minha venda acabou sendo aqui e acabou pagando, né, um excelente trade, né? Ele acabou voltando aqui até a nova mínima, né? E acabou voltando um pouco mais, né, até MM200. Então acabou sendo uma venda muito boa. Foi uma venda por contexto e foi uma venda casando esse tipo de informação, né? Se vocês derem uma voltada e derem uma lida lá naquilo que a gente conversou, né, dentro lá da lista de transmissão, está dentro desse contexto, né, da gente ver um grande doji e a gente ficar, né, atento às suas possibilidades, principalmente, né, se eu tiver numa localização onde eu estou pensando em vender, tá? Então ali a gente já não estava mais buscando por razão para comprar, vocês viram que eu tinha vendido aqui nessa wedge, depois saía e depois acabei vendendo de novo, né? Posteriormente, por quê? Porque eu estava pensando em alta na lateralidade, estava vendo que o preço, a relação preço-médio dos outros tempos gráficos, né, também não me ajudava muito a pensar em venda, tá? Em compra, certo? Então, sempre que você observar um doji, também tenha cuidado. Ali, no caso, o contexto era a localização. Aqui, né, o contexto é tendência, tá? Então, são pontos um pouco diferentes. Mas vejam que há a mesma interpretação, né, de você entender que essa barra, por exemplo, de doji, né, ela te leva a pensar em lateralidade, tá? Então, cuidado para você não comprar a retomada, né, de tendência vindo desse tipo de movimentação, né? Por exemplo, aqui, ó, se você tivesse comprado acima dessa máxima, né, um grande doji, ou deixa eu ver aqui, acho que no 15 minutos, né, que ficou um doji ainda melhor. Aqui no 15 minutos, que é um tempo que a gente também acompanha. Imagina você comprar sequencialmente, né? Depois dessa barra aqui, ó, você comprar acima dela, né? Você comprar exatamente aqui, exatamente acima dessa barra, né? E aí no caso aqui, ó, você teve uma L1, né? A gente já conversou sobre isso daqui. Você teve uma L1, né? Pagou alguns pontos, tá? E aí o mercado, né, fez uma nova máxima, depois você teve uma L2, também pagou alguns pontos, tá? Mas a forma de ingresso, né, ela acaba sendo péssima se você faz ele acima da máxima do doji. É o contrário, lembram? Doji, lateralidade, mercado em equilíbrio, novas mínimas, né, e que você vai estar buscando, né, por esse tipo de entrada, tá? Aqui a gente terminou, né, falando aqui. Provavelmente o meio, né, o topo ou fundo.
O movimento lateral de duas pernas que levou, o movimento lateral de duas pernas que levou até a barra 6 rompeu uma linha de tendência. E agora a trader sabe que os compradores estão se tornando mais propensos a comprar. Então, um setup de compra perfeito seria uma falha de rompimento para novas mínimas. Aqui foi aquilo que a gente bateu um papo, né? Aqui a gente teve, né, a falha de rompimento, né? A gente tem um rompimento, né, que se torna uma falha pela ideia de continuidade. Traders experientes apenas aguardaram até que uma ou duas barras rompessem para baixo das barras 3 e barra 5, né, que seriam as mínimas prévias, né? Uma ou duas barras, né, rompessem para baixo das mínimas das barras 3 e 5, então começaram a colocar ordens de compra um tique acima da máxima de cada barra anterior. Onde que está a ordem de compra, né, dentro da ideia que o Brooks está trazendo aqui? Você está vendo a falha de rompimento, você está vendo o clímax, né, de terceira puxada, e você está tentando participar, pelo menos, né, a princípio, de uma correção TBTL para cima, né, 10 barras, duas pernas. A compra seria aqui, ó, na H1, um tique acima. Não era uma compra que eu conseguiria fazer, tá? Por quê? Porque essa movimentação ela deriva de quê? De um microcanal, certo? Eu tenho quatro barras aqui sem correção, então eu tenho um microcanal de baixo. Assim como a gente teve esse microcanal aqui. Tudo bem, esse microcanal aqui, Luciano, é um microcanal de impulso. Esse aqui pode ser um microcanal de exaustão. Mas ainda assim, né, se eu esperaria pelo menos mais uma ou duas barras ali, né, para estar pensando em participar. A distância até a média móvel de 20 é boa, né, porque geralmente quando a gente faz esses trades contra a tendência, a gente visa, né, que o mercado atinja a média móvel de 20. Mas aqui, né, eu esperaria pelo menos essa barra aqui, né, para pensar em três, quatro barras aqui, ó, porque se tornou um microcanal de alta também, tá? E aí ficou mais interessante, né, para participar com um pouco mais de probabilidade. Lógico, quanto mais você espera, mais o stop fica caro, tá? É, aguardaram, né, colocaram ordens de compra um tique acima da máxima de cada barra anterior. Falha de rompimento para novas mínimas, né? Comprar baixo, a primeira correção, tá? Então aqui eu só não entraria nessa exatamente porque, para mim, né, do meu ponto de vista, aqui seria um microcanal, né? Então eu não conseguiria fazer esse trade aqui dessa maneira. Se não fosse um microcanal, fosse uma, duas barras, né? Aí a H1 até seria um pouco mais interessante. Principalmente se fosse, por exemplo, uma barra só, uma barra climática sozinha, né? Eles estavam preparados, mas foi um clímax. Eles estavam preparados para continuar movendo suas ordens para baixo enquanto não fossem executadas. Veja que ele está falando que a entrada é aqui, ó, sempre acima da barra. Se viesse mais para baixo, eles colocariam acima da outra barra. Se a outra barra viesse só para baixo e ainda não tivesse acima, continuaria movendo o stop para a primeira tentativa, né, para a primeira H1, ou seja, a primeira retomada dos comprados. Então eles queriam participar abaixo da primeira retomada dos comprados. Então eles continuariam, se o movimento continuasse para baixo, continuasse até muito longe, eles esperariam uma nova quebra de linha de tendência antes de buscar comprar novamente. Então, se ele se estendesse demais, né, observando novamente muita força, eles esperariam de novo uma nova quebra de linha de tendência, né, no caso como essa aqui, né, para depois pensar em comprar. Buscar comprar novamente, porque a tendência teria sido retomada e esse setup não teria sido acionado. Vejam que ele está falando mais uma vez sobre acionamento de setup, né? Quando ele está falando de entrada, a entrada é acima da máxima, tá? Então, tem que ter todo o contexto, tá, pessoal? Para uma entrada dessa aqui contra tendência, um terceiro clímax, esperar a ideia da correção TBTL, né? Tinha que chegar nesse ponto, né? Tinha que ter a falha de rompimento, né? Tinha que ter todas essas ações aqui para você pensar nisso daqui. Então, cuidado, tá? Não é um cenário que você sai aplicando de toda forma. E como eu falei para vocês, não era um trade que eu faria aqui, né? Pelo menos não essa primeira entrada. Os compradores mais ansiosos que já tivessem feito duas ou três operações perdedoras, agora aguardariam a confirmação e entrariam mais tarde, o que adicionaria combustível ao movimento de alta depois da ação do preço comprador se iniciasse. Então ele está falando aqui que os compradores que perderam aqui, que perderam aqui, que perderam aqui, né, eles demorariam um pouco mais a comprar. Mas quando eles voltassem a comprar, quando, por exemplo, eles percebessem que isso daqui agora é um microcanal de alta, que o mercado se tornou um mercado mais forte, aqui eu também tenho uma L1 sintética, né, depois desse microcanal. E eu já tenho aqui até mesmo uma, uma falha de L1, né? Mas a L1 real ela acontece aqui na outside, né? Eu tenho a perda da mínima e eu tenho a retomada da máxima. Outside, como a gente já conversou, é uma barra bem emblemática e é interessante você estudar ela. E eu tenho minha própria interpretação da outside, porque é uma barra que eu gosto bastante, tá? Foi uma das barras que eu estudei bastante, que eu fiz muito backtest, então tenho alguns conceitos sobre ela que são
né, que eu acabei adquirindo, né, fazendo muito backtest, tentando entender localização e movimentação, tá? Às vezes vocês me veem fazer alguns trades, né, por conta desse tipo de barra. É interessante que vocês também façam, tá? Ver o que que essa barra causa, ver se essa barra gera continuidade, tá? Ver de onde que vem essa ideia de continuidade, né? De que cenário? Aqui ela vem de uma falha de L1. Se é uma falha de L1, qual que é a premissa que a gente trabalha? Pelo menos duas pernas, tá? Então lembrem, né, de fazer essas associações. Os compradores mais ansiosos que já tivessem feito duas ou três operações perdedoras, né, agora aguardariam a confirmação e entrariam só mais tarde, o que adicionaria combustível ao movimento de alta. Então, depois dessa barra aqui, ó, seria mais combustível de alta. Depois do microcanal aqui, seria mais combustível de alta. Né? Por quê? Porque esses compradores que perderam aqui, eles só iam comprar quando o mercado atingisse níveis mais baixos e tivesse uma confirmação melhor. Tá? Muito embora a barra 7 tenha apresentado um corpo de baixa, que ele está falando sobre a barra, né? Muito embora a barra 7 tenha apresentado um corpo de baixa, ela ao menos fechou acima de seu ponto médio, indicando alguma força. Provavelmente os compradores estavam um pouco cautelosos após terem perdido nas entradas das barras 1, barras 3, barra 5, né? Então, as entradas que compradores fizeram, né, comprando, por exemplo, esse fechamento, comprando abaixo desse outro doji, ou comprando esse tipo de fechamento, né, eles estavam mais cautelosos. Então essa barra acabou não fechando tão boa. Além disso, ela foi um falso rompimento de arame farpado e que frequentemente gera a bandeira final de uma tendência. As chances eram altas de que essa compra seria lucrativa e os traders experientes já estavam antecipando. Portanto, não havia desculpas para perdê-la. Mais de 60% de corpo é igual a uma barra de bandeira de baixa, tá? Então, se ela tiver mais de 60% de corpo, falso rompimento de arame farpado, terceiro clímax, né? Chance de bandeira final. Vejam que não é só o arame farpado, tá? Às vezes vai ser uma localização, às vezes você não vai ter um terceiro clímax, mas às vezes você vai ter um arame farpado exatamente num topo duplo, né? Numa movimentação ali onde o mercado ele perde a amplitude das barras, onde se inicia, por exemplo, uma lateralidade, né, pessoal? Aqui, ó a gente tem, né, nesse dia anterior, né, quando o mercado chega, né, naquela região de topo duplo, vejam que aquilo que a gente conversou sobre o Bible Wide, né, que muitas vezes ele vai ter esse cenário aqui, ó, ele vai se parecer muito com uma wedge, né, é a ideia de deriva, né, dentro da análise técnica, ele vai se parecer muito com uma possibilidade de wedge, né, e aí você vai ter esse barbed wire, e esse barbed wire normalmente ele rompe, né, para esse lado, tá? Então precisa de cautela. E principalmente, né, nesse caso aqui, não tem o terceiro clímax consecutivo, mas tinha a localização. Então o mercado ele sempre tem muitas informações, né, a gente tentar ali extrair dele para estar pensando em alguma coisa. Falso rompimento de arame farpado, que frequentemente gera uma bandeira final de uma tendência. As chances eram altas de que a compra seria lucrativa, e os três experientes já estavam antecipando, né, essa movimentação. Tá? Então aqui o entendimento foi mais para a ideia, né, do terceiro clímax consecutivo, três puxadas, né? Às vezes algum movimento projetado anterior. Tá? Então, quanto mais informação você puder somar, mais razões, é melhor, claro. A barra de entrada teve um corpo de alta, porém pequeno. Ele está falando agora dessa barra aqui, ó, barra de entrada. Por quê? Porque foi ela que rompeu acima da máxima da barra, né, que seria a sua barra de sinal, né, o seu terceiro clímax de venda. Ela foi uma variante de uma barra de corpo interno. Barra de corpo interno, né, pessoal, está se referindo a inside, tá? Inside bar, a barra que está completamente dentro, né, da barra anterior, que seria um modo rompimento. Ele está falando que isso daqui é uma variante dela porque ela vai acima da máxima. Isso aqui é relevante para quem está querendo comprar, tá? Contido, seu corpo estava contido no corpo da barra de sinal, o que é uma versão mais fraca de uma barra interna, a versão mais fraca, tá? Não é um rompimento, não é o modo rompimento bom, né? Que seria a barra interna completa. E indicou que os vendedores não estavam no controle, porque finalmente, né, você teve uma violação de máxima. Pós, né, uma barra, né, que não foi uma barra, né, que confirmou o rompimento. E indicou que os vendedores não estavam. Nesse momento, os compradores estavam confiantes, pois seus estoques de proteção não haviam sido atingidos na barra seguinte à entrada, como havia acontecido com compradores ansiosos. Ou seja, teve uma mudança aqui. Aqui, ó, quem comprou essa barra teve seu stop acionado já na barra seguinte. Quem comprou essa barra, né, teve seu stop acionado aqui. Quem comprou essa barra também teve seu stop acionado aqui.
Nesse momento, quem entrou, né, não teve seu stop acionado na barra seguinte, porque o stop de quem comprou essa própria H1 aqui estava com o stop aqui embaixo. E aí o mercado parou de renovar mínimo. Né, e isso aí teve uma mudança, né, na característica do preço, naquilo que ele vinha fazendo. Você não via o mercado tendo, né, pessoal, é uma mudança. Você não via o mercado não vindo abaixo de mínimas por nenhuma movimentação praticamente, ó. Você não tinha, ó, aqui, ó. Você não tinha retomada de máximas, tá? Ou seja, quando você via descida, as descidas eram cada vez mais baixas, as mínimas cada vez mais baixas. Aqui, quando você teve uma pausa, logo na sequência a mínima veio abaixo. Isso daqui é muito diferente disso daqui, tá? Eu tenho uma mínima mais baixa, mais baixa, mais baixa. Aqui não. Aqui as mínimas foram ficando cada vez mais altas, tá? E você não tinha visto também uma série de fechamentos positivos de barras, tá? Veja que no máximo você via uma barra fechando positiva, depois uma barra fechando positiva. Aqui você tem uma, você tem duas, você tem três, você tem quatro, tá? Então teve uma mudança. As próximas três barras foram barras de tendência de alta, com fechamentos ocorrendo acima de fechamento das barras anteriores. As próximas três barras foram barras de tendência de alta, né, aquilo que a gente está falando, as próximas três barras de tendência de alta com fechamentos ocorrendo acima de seus fechamentos anteriores. Elas fecham acima do fechamento da barra anterior. Foi um microcanal, né, porque as mínimas também não eram perdidas. Portanto, os fechamentos estavam em tendência de alta. Era razoável assumir que haveria duas pernas para cima, mas quase certamente haveria uma correção antes da segunda perna de alta. Normalmente, quando o Brooks ele começa a ver algum tipo de movimento de alta, ele tem esse entendimento de que o mercado ele conclui muitos movimentos em duas pernas, principalmente contra a tendência, principalmente contra lateralidades. Né? Normalmente, há pelo menos duas pernas. Nesse caso aqui, a gente conseguiria ver até três, né? Porque teve três correções, mas aqui ele vai trazer uma informação nova, né? Por conta dessa outside. Mas a gente, contando de maneira analítica, aqui a gente tem uma, tem duas, tem três pernas, né? Acabou tendo três. Mas de maneira que ele vai acabar explicando, né? Aqui, depois da outside ali, ele reinicia a contagem. E aí a gente vai entender o porquê. Portanto, os fechamentos estavam em tendência de alta. Era razoável assumir que haveria duas pernas para cima, mas quase certamente haveria uma correção antes. Então, para ter, né, as duas pernas, tem que ter, né, algum tipo de correção. E a correção, né, foi essa L1, a perda da mínima ali. O stop, o stop de empate não foi atingido no violento movimento da barra 8, a qual veio a ser uma barra externa compradora e o início de uma segunda perna de alta. Então aqui, ó, ele fala que essa mínima, né, ela não veio buscar o stop nem de empate, que seria o de entrada aqui, né, no caso, esse stop aqui que ele está se referindo. Stop de empate não foi atingido no violento movimento de baixa da barra 8, a qual, a qual veio a ser uma barra externa compradora e o início de uma segunda perna de alta. Um fundo mais alto. Então ele teve aqui, ó, fundo mais alto. Ele está se referindo a esse fundo aqui. Ó. Eu tenho esse fundo. Quando que eu tenho um outro fundo? Quando eu tenho pelo menos uma correção. O mercado perdeu o mínimo, então isso daqui passa a ser um fundo, tá? Fundo bem discreto, né? E aí ele tem um sempre, né? Como eu falei para vocês, eu sempre me dou bastante atenção aqui quando o Brooks usa a palavra sempre, né? Sempre que houver uma forte barra externa de alta colocando o mercado em uma nova tendência, sua mínima será o início da tendência. Então a mínima dessa barra aqui passou a ser o início da tendência. Se o mercado vier abaixo da mínima dessa barra, eu sei que a tendência mudou de novo, tá? Então sempre que você tiver uma barra, né, uma outside, no caso, né? Sempre que você tiver uma forte barra externa de alta, colocando o mercado em uma nova tendência, sua mínima passa a ser o início de uma tendência. Informação importante, ele usou a palavra sempre. Sempre que uma forte barra externa de alta colocar o mercado em uma nova tendência, sua mínima será o início, né, da tendência. E toda a contagem de barras deverá ser reiniciada, né, porque ele iniciou um novo ciclo. Por exemplo, a reversão de duas barras na barra 9 foi um setup de L1 e não L2. Então ele cita aqui que depois dessa outside, ela deixou o mercado, né, de novo num modo diferente, ela iniciou, né, uma nova tendência. E aí, né, você poderia esperar pelo menos duas pernas também dessa nova tendência. Então aqui, ao invés dele contar L1 e aqui contar L2, como ele reinicia, você conta aqui como L1, né, e depois aqui como L2, tá? Então, importante, né, usar ou guardar esse sempre dele aqui, tá?
Os alvos para o rally eram os topos das barras de sinal de alta, as máximas das barras 3 e 5. Barra 3, pessoal, a princípio, né, seriam os topos, né, de barras de sinal de alta, e possivelmente, né, a barra 2, tá? Que seria essa barra aqui. Então ele fala, né, que os alvos dessa movimentação aqui, ó, tá, da lateralidade seriam as barras de alta. Então, a princípio, né, ele acaba vindo buscar, né, os pontos de pausa, né, dessa movimentação. É como se você tivesse pivô, né, só que de tempo menor. Né, ele acaba buscando essas regiões de topo duplo. No 1 minuto, né, você ia conseguir observar algum tipo de pivô de alta aqui, depois sendo retomado. Né? No minuto ele faria isso daqui. Ó. Você observaria isso e observaria o rompimento, né, dessa movimentação. A barra 9, a barra 9 excedeu o último alvo por um tique. Né? A barra 9 excedeu, né, o último alvo por um tique. As máximas das barras por um tique. O momento era tão forte que a mínima da barra 8 foi provavelmente apenas parte da primeira perna e não o início da segunda perna de alta. Sendo assim, deveria haver uma correção maior e então uma segunda perna de alta. Tá? Então ele falou aqui que quando teve, né, a barra 8, né, ela acabou sendo uma barra tão forte que quando teve, né, essa correção, né, que seria uma correção um pouco mais ampla, seria ainda, né, para uma segunda perna de alta. Tá? Então ele cita que o momentum, né, dessa barra 8 foi tão forte, né, olha o tamanho dela. É sempre interessante, né, a gente ver, aprender com aquilo que o mercado vinha fazendo. Você não via grandes barras de alta. Você não via. Você não via. Na verdade, nem havia praticamente barras de alta. De repente começa a ter algumas barras de alta. Olha o tamanho dessa barra. Essa barra ela é maior do que 3, 4 barras juntas, né? Se a gente juntar, fundir 4 barras, chegaria no tamanho dessa única barra. E aí, né, o momento, né, que é aquilo que o Brooks está trazendo, era tão forte que a mínima da barra 8 provavelmente apenas parte de uma primeira perna, tá? Então seria provavelmente parte de uma primeira perna e não o início de uma segunda perna de alta. Sendo assim, deveria haver uma correção maior, então uma segunda perna de alta, que terminou, né, na mínima, na máxima da barra 11, tá? A barra 11 configurou uma venda de L2. A barra 11 configurou uma venda de L2 a partir do rally iniciado na mínima da barra 8. Ele está falando que aqui a L2, né, você teve aqui um rally de alta de duas pernas e aqui iniciou, né, uma venda de L2. Aqui também, pessoal, a gente consegue extrair a ideia, né, de observar o rompimento. Né? Quando fica o topo da barra 9, você também está avaliando o rompimento e continuidade. Então, quando ele cita essas vendas, né, ele também já está, né, ampliando um monte de outras situações que ele quer que você já consiga inferir, né, por base daquilo que você já estudou. Por que tem essa venda de L2 aqui, Luciano? Porque aqui é novamente uma falha de rompimento, dentro daquelas regras que a gente estudou de rompimento, lembram? Então, se você espera, por exemplo, uma correção por uma falha de rompimento, seria uma maneira de você atuar. Aqui também pessoal, um setup de venda, né? Ainda trazendo mais uma inferência que ele não colocou aqui. A gente teve uma tendência, certo? A gente teve uma tendência de baixa. Para quem está estudando os vídeos há mais tempo, bem aqui você tem o quê? Um gap de média. Primeira perda de mínima do gap de média, tá? Então, é para você ir criando mais parâmetros. E quanto mais parâmetros você cria, mais respostas você consegue dar ao mercado, tá? Então, a ideia é que você consiga, né, extrair mais informações, tá? Eu falei para vocês que eu ia fazer o estudo, né, pessoal, do mensal. Deixa eu só ver quanto tempo eu gastei aqui. Gráfico mensal. Eu acabei apagando as marcações que eu fui fazer, acompanhar de novo, né, um trade pelo celular, ficou com muita linha. Aqui, né, tivemos o fechamento do gap. Deixa eu só colocar algumas linhas aqui, pessoal, que vai acabar sendo necessário mantê-las, né? Aqui eu tenho uma wedge, né, com o fundo duplo mais baixo, tá? Mais uma vez aqui, ó, dentro das regras daquilo que a gente estuda, né? Vocês já têm parâmetro suficiente agora, né, para avaliar o que que é um rompimento e o que que é um falso rompimento, tá? É, então tem uma wedge com fundo duplo mais baixo, tenho depois disso daqui o mercado montando no mensal uma possibilidade de estrutura de alta. Então eu tenho um topo, um fundo e um topo mais alto. Então eu tenho o primeiro passo para uma possibilidade de estrutura de alta.
O ponto de inflexão para a perna 2, né, ainda está aqui, ele não chegou. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, né, então aqui eu tenho como um ponto de inflexão. Então, para o mercado ter uma segunda perna de alta, eu preciso que ele renove essa máxima aqui. Aqui a gente falou sobre esse fechamento de gap. Esse fechamento de gap foi relevante. O mercado voltou para fechar esse gap. Assim como o mercado voltou, né, para fechar o gap que tinha ficado aberto nessa outra movimentação aqui. Ó. Aqui havia um gap. E aqui também, né, havia um gap a princípio. Ó, certo? E aí, conforme ele vinha descendo, ele vinha fechando esse gap. E esse gap foi fechado aqui. Então esse gap não está mais aberto. Era importante ter esse gap aberto? Era, porque o gap é um sinônimo, né, de defesa dos comprados também. Porém, né, o fechamento de gaps também é uma boa reentrada num preço interessante, né? Porque onde fica a pegada do gap, né, normalmente, né, é na região onde os comprados bateram mais forte nessa movimentação. Tá? Então, se, né, eles compraram a melhor preço nessa região, aqui seria o melhor preço para eles entrarem novamente. Se esse gap aberto aqui, ó, era o melhor preço, aqui acaba sendo o melhor preço para se comprar de novo, para se levar o movimento para uma nova máxima. E o que a gente está vendo aqui no gráfico mensal? Quando o mercado faz nova máxima, ele corrige. Então, quando ele chega, né, se ele chega nessa região, aqui a gente já não pode mais estar buscando comprar. Por quê? Porque a gente está tentando aprender com o movimento que o mercado está fazendo. Tá? Então, enquanto ele não apresentar algo novo para a gente, um rompimento, né, uma movimentação que tenha, né, realmente o sentido daquilo que a gente vem estudando em rompimento, né, aí sim, né, a gente pode, né, tá pensando em estender um pouco mais uma movimentação altista, tá? Então, no gráfico semanal, pessoal. Gráfico semanal, o que a gente havia pontuado, né? A gente havia pontuado nas semanas anteriores que essa região aqui era uma região interessante. Por quê? Porque isso daqui era o terceiro toque na LTA. Geralmente o terceiro toque na LTA ele ainda é interessante, não interessante quanto no wedge, mas é interessante. O que mais que a gente havia pontuado, né, pessoal, em exercícios de dias anteriores? Que aqui era uma região de troca de polaridade, que aqui era uma wedge. Então a gente acreditava muito mais, né, que a H3 fosse levar uma movimentação de alta do que, né, fosse romper essa movimentação aqui. Por quê? Porque a gente tinha vários fatores. Aqui a gente também tinha essa POC do semanal, tá? Regiões de POC a gente já conversou. Muitas vezes é interessante realizar lucro em cima delas, principalmente se você tiver mais fatores, né? Então aqui você tinha uma região, né, dessa de volume que ficou aqui. Região de POC, região de alto volume, região de alta troca de contrato. É interessante a gente observar. A barra do semanal fechou muito boa, tá? Mas essa barra sozinha ela ainda não faz verão, né? Ela não reverte tantos fechamentos, né? Assim, se a gente parar aqui, deixa eu conseguir colocar o preço aqui, ó, ela reverte, né, 4 fechamentos. Ela não reverte muita coisa, não, tá? Então, ela ainda pode ter um pouco mais de lateralidade, né? A gente sabe que está iniciando um movimento mais forte de alta. É uma boa barra, né? Só que ela ainda é uma barra contra a tendência, né? Tem essa outra região de POC aqui, ó, interessante deixar marcado, porque ela está próxima daquela região do fechamento do gap, tá? Então, vou marcar ela aqui com a mesma cor aqui no tom de azul ali, né? E pontilhada, para eu lembrar que essa região aqui, né, é exatamente a continuidade de uma possibilidade, né, de uma POC do semanal, tá? Claro, POC do semanal pode passar 500, 600 pontos, mas é uma região que eu preciso, né, ter novamente atenção. Mais uma vez, aqui era a região de 61.8, né, pessoal? Dessa perna aqui, ó. Tá um pouco desajustado aqui, mas aqui também era a região de 61.8 dessa perna. Então, eram vários fatores ali que levavam a gente a pensar no gráfico diário, né, que o mercado poderia iniciar uma correção aqui um pouco maior a partir de uma H3. H3 porque aqui era microcanal, né? No, no gráfico diário, né, a gente tem esse gap aberto, né, gaps aberto, o mercado tende a buscar essas movimentações, principalmente quando é lateralidade. Junto com essa região de gap aberto aqui também é o topo, né, desse canal de baixo. Ó. Então tem uma, tem duas, tem três puxadas. Ponto de inflexão está aqui, né, para a perna 2. Aqui está aquela POC do semanal. Eu vou deixar ela marcada aqui no gráfico, né? Como falei, interessante a gente ter ela como ponto de atenção. Foi uma excelente barra de tendência de alta. Está em cima de uma região de POC aqui. É ainda um trade contra as médias, né, pessoal? Ainda é um trade contra a tendência, se a gente levar em relação preço-médias, tá? Aqui né, a gente ainda pode ter algum tipo de dia de pausa, mas tem bastante chance de a gente ver continuidade disso aqui. Mais vezes o mercado ele rompe linha, tá, de tendência, tá? Mais vezes você vai ver rompimento de LTB do que de rompimento de linha de canal, tá?
é uma estatística do Brooks. Bem mais vezes você vê isso daqui do que você vê isso daqui. Tá? Então, por isso é mais um dos fatores que a gente acreditava um pouco mais, né, na falha aqui, ou pelo menos só numa correção TBTL. Tá? Ainda é pouca coisa, tá, pessoal? Para ficar relevante, vai ter que realmente renovar o ponto de inflexão. Né? O mercado precisa dar esses passos ainda. Mas o mercado está mais confiante agora, né, para o lado do comprador. Você tem uma boa barra aqui, né, e você tem um gap aberto. Então, pelo menos esse gap aberto com o magneto, né, parece algo mais possível. Qual que é o problema, né, do gap aberto, pessoal? O mesmo aquilo que a gente falou daquela movimentação de alta, né, lá do mensal. Aqui foi uma boa montagem de posição dos vendidos. Então aqui pode ter de novo participação dos vendidos. Entendem por que é importante a gente manter essa observação sobre esses gaps abertos? Porque aqui acabou sendo o melhor preço para esses vendidos. E aqui fica alto no canal, então aqui ó, a gente pode enfrentar ainda um pouco de ou lateralidade ou pressão vendedora real. Então o mercado daqui ele poderia voltar a descer bastante. Por quê? Porque ele vai estar alto no canal de baixa. Alto num canal de baixa indica uma possibilidade de você ter a continuidade daquilo que o mercado vem fazendo. E o mercado, por inércia, ele pode continuar fazendo aquilo que ele vem fazendo. Tá? Então, é um ponto de observação importante. Então, se aqui é a melhor região, aqui é uma região para a gente ficar mais atento. Tá? Então, juntando o POC, juntando esses pontos ali, são opções interessantes a gente observar. Para que esse mercado realmente mude, a gente precisa, né, dele renovar esse ponto de inflexão. Para quê? Para a gente peça que ele pense na possibilidade dele corrigir menos para subir mais, tá bom? 60 minutos. 60 minutos ele está agora nesse estágio, né, pessoal, que é aquilo que a gente havia comentado nos vídeos anteriores, de que o mercado, né, ele está tentando conseguir um realinhamento, né, aqui preço e médias com a MM200. Agora ele conseguiu, né? Então a gente até tem uma predisposição maior a uma continuidade dessa movimentação de alta. Como ele já deu esses alvos aqui, ó, você pode estender, né, agora a busca, por exemplo, a um terceiro alvo. Tá? Ficaria aqui. Ó. Fica próximo daquela região de POC. Aqui no 15 minutos, no 60 minutos, eu também tenho essa outra região de POC. Né? Então eu vou estender essa movimentação aqui também, tá, para os 60 minutos, porque acaba sendo uma região que eu quero ter, né, atenção se o mercado chegar até aqui. Em vídeos anteriores, né, pessoal, a gente observou uma WED e a gente observou que isso daqui era um canal estreito de baixa. A primeira correção, pessoal, que houve, tá bem aqui, ó, foi uma H1, tá? Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Primeira correção, ó, tem micro canal, tá? Entrou no modo sempre vendido. Tive uma H1, essa H1, né, chegou a ser uma falha de H1 já direta, já teve as suas premissas cumpridas. Aqui seria o início da fase de canal estreito, micro canal, canal estreito. Então aqui também é uma região que muitas vezes o mercado busca quando ele consegue fazer essas reversões. Então essa região aqui também é uma região importante da gente estar observando, tá? O que mais, Luciano? Dá para a gente traçar de alvo aqui? Macro esse, né? Micro, um pouco mais próximo dessa região. Tem esse segundo alvo aqui, ó, que está faltando. É um fundo arredondado, né, se a gente observar, né, quase como uma alça aqui. E aqui, né, em 130,446 seria o segundo alvo, né, dessa possibilidade de fundo arredondado. Seria um pequeno cup handle ali, tá? Então aqui também seria uma possibilidade de alvo, tá, para essa movimentação. Tem a premissa de nova máxima, né, que a gente já conversou no vídeo de ontem. Eu tive aqui uma falha de wedge, tanto essa mais próxima quanto essa outra aqui, né, essas outras três puxadas aqui, ó. Uma, duas, três, aqui teve o rompimento. Então eu tenho premissa de pelo menos uma nova máxima. Tá? Então já tenho esse alvo aqui praticamente, né, como uma possibilidade dada. Depois disso, eu vou deixar esse alvo aqui, e aí a gente estende o terceiro alvo para ver se essa região tem confluência com aquela outra ali. Tá razoavelmente próxima, né, pessoal? Tem questão ali de cerca de 400 pontos entre uma região e outra, e eu tenho duas POCs. Então a gente tem essa região aqui, ó, de cerca de 1.500 pontos ali, como uma região de alvo e região de atenção, tá? Então, tendo continuidade, tá mais fácil ter continuidade, o mercado está entrando num cenário melhor de alta, está ganhando a MM200 com preço e médias, né? Isso aqui entra dentro daquele cenário de Fab 4, dentro de uma movimentação normal do preço, né? Não é o Fab 4 de abertura, é um outro estudo sobre Fab 4, tá? Que é um realinhamento dos preços do preço e médias, né, com a nossa
nosso referencial macro de tendência. Então, aqui nos 60 minutos, ele está entrando numa tendência de alta. Então, a gente tem aquela predisposição ao fechamento do gap, a esses alvos aqui. Sim, tá? Então, é um mercado mais altista, tá? Então, a gente tem que ter a devida cautela aqui com vendas, né, por enquanto. Se eu pegar o rompimento dessa movimentação também, né, pessoal, se ela vier a ocorrer, né, então ela confirmando esse rompimento, eu tenho o primeiro alvo aqui, tenho o segundo alvo aqui e tenho o terceiro alvo também, né, na mesma região. Tá? Então a gente tem algumas confluências de alvo ali que nos levam a pensar nessa região. Se eu pegar esse último, essa última possibilidade aqui, essa daqui está bem antes, tá? Mas é uma região que está ficando uma região de interesse, né, para a gente ter a devida cautela com ela, tá? 15 minutos. 15 minutos a gente tem super tendência, tá? Então se a gente tem super tendência, continua mais fácil o mercado subir. Se ele abre com gap de alta aqui, Luciano, né, trabalhe, né, a princípio essa projeção aqui, que é aquela mais próxima, tá? Tem os alvos lá, Luciano? Tem. Estão aqui, ó. Só que a princípio, né, você vai fazer aquilo que a gente acabou de fazer do 60. A gente vai trabalhar essas projeções aqui, ó. Um primeiro alvo, opa, segundo alvo, opa, terceiro alvo. Isso aqui é um pivô amplo, né? Como é um pivô amplo, né, é interessante a gente observar, né, primeiro, segundo alvo. O segundo alvo às vezes gera pausa, né? O primeiro às vezes é bem diferente, mas o segundo alvo, né, em tendência, às vezes ele gera algum tipo de pausa, né, gera algum tipo de realização de lucro, tá, para minimizar risco. A gente teve uma correção só no tempo, tá, pessoal? Aqui, ó, no 15 minutos fica mais fácil a gente observar. O que é uma correção no tempo, Luciano? Ela é uma correção que é rasa, né? Ela não chega, ó, nem mesmo no 38,2. Lembra que a gente acabou de estudar que quando eu tenho uma outside que inicia uma nova tendência, né, quando eu tenho uma barra dessa magnitude que inicia uma nova tendência, né, a primeira perda de mínimo a gente chama de L1. Tá? Então a gente teve aqui uma L1, né, depois aqui a gente teve posteriormente, né, uma L2, essa aqui ela perdeu mínima primeiro, né, antes de renovar a máxima. Não, ela perdeu, ganhou máximo, depois renovou mínima, né? Então eu tenho L1, tenho L2, depois aqui eu tenho L3, né? L3 não teve retomada, né? Mas a gente tem uma correção no tempo. Correção no tempo, ela é uma correção rasa. E se a gente mensurar toda essa perna aqui, ó, a gente não corrigiu nem mesmo no 38,2. Tá? Então foi uma correção realmente rasa. A gente também já conversou, né, sobre retomadas de tendência. Quanto mais breve é o pullback, né, maior o potencial de retomada. Quanto mais amplo o pullback, região de 61,8, mais lenta é a possibilidade de retomada. Então aqui a gente está numa possibilidade de retomada mais forte também. Tá por essa razão, pullback curto e raso. Eu acho que é isso. As médias estão se aproximando da região de rompimento, que é a região de topo, tá? Então, quando as médias estão próximas de uma região, é mais fácil de romper. A gente acabou de conversar sobre isso aqui ainda, lá enquanto a gente estava fazendo aquele estudo lá da possibilidade de falha de rompimento, tá? Então, tá ficando mais fácil, né, da gente ver um novo rompimento e continuidade. Para essa movimentação, Luciano, iniciar uma lateralidade, gap de média pelo menos. Tá? Gap de média pode ter um reteste do topo e em fortes tendências o gap de média pode levar inclusive, né, à retomada da movimentação. Como tem vários magnetos e alvo lá em cima, talvez, né, mesmo com gap de média, o mercado ainda pode reagir e retomar a tendência, beleza? Vamos ver algum detalhe do fechamento aqui, ver se a gente acha ainda alguma coisa. Aqui, pessoal, eu tenho, né, uma possibilidade aqui de trazer uma movimentação para três puxadas, seja daqui, tá? Ou seja daqui, certo? Então eu tenho um fechamento em uma wedge, tá? Deixa eu replicar aqui. Eu também posso traçar uma LTA aqui, ó. Posso traçar essa LTA, né, pelas mínimas. E aí eu tenho um certo afunilamento, tá, dessa movimentação aqui, ó. O fechamento desse mercado aqui acaba sendo numa possibilidade de wedge, tá? Então eu tenho já uma possibilidade de uma, de duas, de três puxadas. Onde está meu ponto de inflexão para uma perna 2 de baixo? Está bem aqui, tá? Então eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, certo? Então se eu tenho três puxadas, eu tenho um fechamento já em uma possibilidade de wedge. 75% das vezes o mercado abre fazendo o quê? Movimento de baixo. Se ele renova esse movimento aqui, ó, eu posso pensar num rompimento dessa LTA, correção em uma segunda perna, tá?
eu teria a premissa como a perna 2. Se ele abre com gap de alta, Luciano, uma boa barra de tendência de alta, e aí eu tenho falha de wedge, eu tenho rompimento, aí o mercado pode levar a gente para alvos para cima. Porque aí ele teria o rompimento da falha de wedge e teria também, né, o rompimento do próprio topo duplo, certo? Deixa eu deixar essa linha aqui. Tá, então eu tenho aqui o mercado em um topo duplo, né, com uma possibilidade de wedge, né? São os pontos que a gente conseguiu construir aqui fazendo essa análise rápida aqui com vocês. Tá, então atenção à abertura, atenção às possibilidades, né? Porque se ele confirma o rompimento, né, você vai poder trabalhar a projeção desse alvo todo aqui. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. E se ele vier com uma movimentação de queda, cuidado, porque você tem um gap de média lá no 15, né? Lembre que no 15 minutos você tem super tendência. Beleza? Valeu, né? Até segunda de manhã, né? Para a galera aí que é assinante. Bom final de semana, bons estudos para vocês. Novamente, obrigado aí pelos 4.000 inscritos, né? Como falei, eu sei que é uma metodologia que não é para todo mundo. E parabéns para a galera aí que está seguindo forte, né? A galera que tem comprado os livros do Brooks ali, que tem me mandado ali, que tem, né, conseguido melhor compreensão, que tem tido bons resultados. Parabéns a vocês, porque o mérito é de vocês, né? Valeu, né? Fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais.